5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente o universo do balé. E aí, Ba, hoje é dia de petit. E o nosso petit hoje está recheado num especial de Halloween. Nós vamos falar sobre balés de repertório macabros. Vamos falar a verdade, não bem macabros, mas são histórias que têm um final não muito agradável, não muito alegre, são finais dramáticos, tem uma coisa ali de fantasmagórico, né, Tati? Sim, veja bem. Então, né, antes de nós falarmos um pouquinho sobre esses repertórios com suas histórias tristes ou macabras ou estranhas, é importante a gente falar que a maioria desses balés foram criados no final do século XIX, em um contexto que refletia os valores daquela sociedade, daquela época, né? Então, o romantismo ainda dominava o pensamento, não no sentido assim de amor romântico, mas de um ideal mesmo, de assim, não é a luta do bem contra o mal, mas tem muito essa coisa de uma idealização ainda dos casais quando se formavam. Se aquele amor não desse certo, algo muito ruim aconteceria. Era motivo para morte, era motivo para coisas ruins, e isso e muita presença do sobrenatural, não é mesmo, Bárbara? Exatamente. Então nós já vamos começar com um dos mais famosos e mais assustadores, que é o balé de Gisele. É uma escolha super óbvia, pessoal, porque Gisele é literalmente uma história de fantasmas, tá? A bailarina principal, que interpreta uma noiva que morre por causa de um coração partido ou um ataque ali, né, no coração, que isso é muito bem representado ali na loucura de Gisele, né? Ela se apaixona por uma pessoa, né? Por um príncipe que, na verdade, ele tá ali no campo, se fazendo de camponês, mas, na verdade, ele é da corte, tá? E ela sofre, né, esse coração partido, porque ela descobre que ele está noivo de outra pessoa. E o que acontece? Quando a Gisele morre, ela vai para o reino das Willis, das mulheres fantasmas desprezadas ali, junto da rainha Mirta. E a rainha Mirta e seu grupo de mulheres fantasmas perseguem este príncipe, né, que o nome dele é Albrecht, e tentam levá-lo a uma morte prematura. E é assustador, e ainda mais quando você adiciona uma iluminação azul que tem ali, a roupa dela super branca, como a pele branca, como se fossem realmente fantasmas. A maquiagem também, né? Geralmente a maquiagem das Willis tem aquele olho esverdeado, azulado, bem característico de cadáver mesmo, né? Com certeza. E as Willis, elas são mulheres que foram traídas por seus amantes. Então todas elas ali têm essa questão do ódio, quando vê o Albrecht ele chorando pela Gisele que morreu. Então tem toda aquela questão que no final elas querem amaldiçoar o príncipe, e a Gisele fica no lugar dele dançando até a exaustão. É uma coisa extremamente macabra, muito. Mas que é aquele drama do balé que a gente adora, né? Aquela luta do bem contra o mal, sobrenatural, que a gente adora bastante. Veja bem, é isso aí. Depois, gente, nós também vamos falar do famosíssimo Lago dos Cisnes, né, gente? Que apesar do tratamento com o cisne negro de Hollywood, né, o nosso filme que nós já falamos lá no nosso episódio sobre dança e cinema, o Lago dos Cisnes, o balé, é mais uma tragédia do que um suspense, como é o filme. Claro que nós temos um feiticeiro malvado e uma maldição, mas isso é algo bem comum nos balés da era romana. Com certeza. Quando o príncipe Siegfried se apaixona pelo truque de Rothbard e trai Odette, é mais triste do que assustador. Mas o Lago do Cisne ganha um ponto para a Rainha dos Gritos, Odile, e outro para a queda completa de um final, né, gente? Porque o final
É bem trágico, embora a gente já saiba que hoje em dia existam versões para esse final trágico. Mas originalmente é uma história pesada. É verdade, porque tem várias variações, né? Que às vezes ela pula do penhasco, às vezes ele morre afogado no lago. E tem a variação também do final feliz, né, Tati? Que eu já vi a Svetlana e o Roberto Bolli dançar a versão feliz do lago. Mas quando a gente assiste o lago, a gente quer o drama, né? A gente quer ver aquela coisa emocionante no final. É isso, até porque aquela música combina com algo bem dramático, né? Então tá, o próximo é Copélia. E você até pode pensar assim, gente, mas Copélia tem um final feliz. Mas vamos lá. Lembram que a história de Copélia tem na história o Dr. Copélios, que constrói bonecas que são muito parecidas com humanos, né? E no ato em que o Franz, ele invade a fábrica, né? E daí o Dr. Copélios descobre que ele tá ali dentro, ele faz um cálice de veneno para que o Franz beba aquilo. E daí a Svanilda percebe toda aquela questão e a Svanilda, ela veste a roupa da Copélia para ali fingir que a Copélia ganhou vida, porque o Dr. Copélios, ele tem muitas vertentes, assim, muito parecido com o Frankenstein, que ele quer que a boneca dele ganhe vida, tirando a alma do Franz e colocando na boneca. Então, essa parte do ato é muito assustadora, só que como é um balé cômico, né, Tati, a gente não percebe. A gente não percebe, pode passar batido, não é? Verdade, é verdade. Mas é muito isso, assim. Claro que no final eles se casam, ficam juntos. O prefeito dá uma quantia pro Dr. Copélios pra reparar ali os danos do pessoal com as bonecas que ficam destruídas. Não é verdade? Mas tem toda essa questão, né? Tem mesmo. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o balé La Sylphide. La Sylphide emite algumas vibrações clássicas de Tim Burton, como no filme A Noiva Cadáver. O balé apresenta um jovem que se apaixona por um espírito encantado chamado Sylphide. Bem quando ele está prestes a se casar com sua noiva humana, a Sylphide, então que é um espírito, um fantasma, coloca sua aliança de casamento em seu próprio dedo e o atrai para a floresta. Este balé também apresenta um coven de bruxas, aparições fantasmagóricas e um homem que tem medo de se comprometer. Parece muito assustador para nós. Contém ironia, gente. É verdade. Inclusive o La Sylphide, Tati, eu acho que é um dos primeiros balés, né? Sim. Românticos da época. Românticos e que tem bastante essa coisa do balé branco, desse figurino que é bonito, mas ao mesmo tempo é fantasmagórico e também tem essa temática sobrenatural. Com certeza. E depois a gente de La Sylphide vem pra La Bayadère, que é um dos repertórios assim que eu acho mais macabros, assustadores. Pra mim ganha de Gisele pelo fato assim, ó, pessoal, eu vou contar um pouco da história porque eu sei que La Bayadère, comparado com os outros repertórios, não é tão famoso, né? Porque essa história é um balé que narra a história da personagem Nikia, que é uma dançarina do templo, e de Solor, que é um jovem guerreiro, que eles estão super apaixonados, eles juram amor eterno um pelo outro, decidem fugir juntos e juram fidelidade diante do fogo sagrado. É uma história até um pouco meio religiosa ali, né, Bastante. Tati? Só que o que acontece? O Solor esquece de seu juramento para o Rajá, que ofereceu a mão da filha dele, a Ganzati, em casamento. Então, o Solor, ele não tem muito o que fazer, porque a Nikia, ela era uma dançarina do templo e a Ganzati, ela era a noiva que era a filha do Rajá, que tinha muito dinheiro. Tanto que a Nikia tá tão apaixonada que a Ganzati, ela oferece joias, oferece tudo pra que ela deixe de querer o Solor, mas ainda assim a Nikia não quer, ela vai ficar com o seu amado, ela quer ficar com ele, toda aquela coisa, aquele romance. Mas o que acontece, pessoal? Acontece aquele ato, né, que ela vai dançar ali, tá? A Ganzati tá ali no templo, ela dança e ela pega uma cesta de frutas que tem uma serpente dentro. A serpente morde ela agoniza ali. Eita. E morre. Ai. E o que acontece? Após isso, o Solor fica com remorso e o pessoal ali, querendo distraí-lo daquelas sombrias disposições, oferece a ele o ópio, que é, né, uma erva muito antiga. Ele adormece e sonha com a Nikia.
né? E aí ele começa ali a ter aquele sonho com aqueles espectros das Baiadères. Só que, infelizmente, ele é levado a se casar com Gansat, quebrando o juramento com a Nikia, que ele tinha feito o juramento ali no fogo sagrado. E aí essa profecia ali com o fogo sagrado com a Nikia, acontece uma terrível trovoada. Tô resumindo aqui pra vocês. E nessa trovoada, gente, o templo cai em ruínas, matando todo mundo que tava na cerimônia. Eita. O templo inteiro cai em ruínas com todo mundo que tava ali, porque pelo juramento que ele fez com a Nikia, ele não cumpriu. E daí, no final, naqueles escombros, aparece a alma de Nikia, que vem buscar Solor para viver em seu amor eterno na eternidade. Gente, morreu esse bando de gente aí em vão, porque a mulher queria ficar com o alecrim dourado ali, gente. olha, cada... Não, olha... Realmente os balés da época tinham muito essa questão. Se não fosse aquele amor ali, ó, todo mundo pagava um preço caro, ou a heroína, ou o herói, né? Exatamente. Por isso que é bom lembrar que hoje em dia, né, Bá, existem várias releituras Sim. desses clássicos. E eu acho, e acredito que a Bá também achei importante, como o balé é uma arte viva, é legal ter essas releituras, e tem uma releitura que nós assistimos algumas cenas do balé Giselle, por exemplo, né, Bá? Que é o Giselle do Akran Khan. Gente, é bem assustador. É bem macabro. As bailarinas azuis dançam de ponta, mas com um vestido sujo, cinza, os cabelos soltos no rosto. Elas usam uns bastões. A música é outra. Tem até bem visual de filme de terror. Até uma coisa... Meio Samara do Chamado. Samara do Chamado. Verdade, Cabelo gente. na frente, assim, da cara. Meu Deus do céu. É muito, muito, muito assustador. Muito macabro mesmo. Mas é um caráter muito mais atual, Sim, né? é uma remontagem moderna, né? Tá? Isso que não é tão... As Willis não tem aquela representação. São espíritos, mas elas parecem fadas, né? É verdade. E nessa releitura do Akran, não parece fada não, gente. As cadáveres parecem cadáveres mesmo, assim, aquele Sim. vestido todo sujo. É, Meio zumbi, né? meio zumbi. Macabrésimo, gente. É verdade. E além dessa remontagem, tem também a do Matthew, né, Tati? O Matthew Isso. Horn, que fez Aham. uma remontagem da Bela Adormecida, em 2012. Que colocou ali elementos macabros na história da Bela Adormecida, que tem vampiros, aquela coisa meio crepúsculo, que é uma releitura muito legal também, que vocês podem aí conferir no YouTube. Fica a dica. Fica a dica. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso especial de Halloween do nosso Petit episódio. Não deixem, por favor, de nos seguir lá no Instagram, o @5678podcast, nosso perfil. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês também concordam que, meu Deus, que macabro esses balés. E sugestões também de temas para os próximos Petit episódios. É isso aí, gente. Se manifestem. Valeu, pessoal. Beijinho. Beijo, tchau, tchau.